Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em Direitos Material e Processual do Trabalho e Previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Esta é a nossa aula de número 142 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 442, 442-A e 442-B da Consolidação das Leis do Trabalho, que iniciam nossos estudos a respeito do contrato individual de trabalho. Neste sentido, diz o artigo 442 da Consolidação das Leis do Trabalho que contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego. Dentro daquelas expectativas que nós temos desenvolvido neste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, este artigo 442 da Consolidação das Leis do Trabalho porta em si mais algumas incoerências, como nós temos visto ao longo de todo esse nosso estudo a respeito da consolidação das leis do trabalho. É que diz o artigo 442 que estamos a estudar neste momento, que o contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego. Portanto, a nomenclatura que se destina ao contrato neste sentido é bastante equivocada, porque, na verdade, não seria um contrato individual de trabalho, mas um contrato individual de emprego, já que determina o artigo 442 da Consolidação das Leis do Trabalho que é aquele contrato correspondente à relação de emprego. Portanto, a relação de mero trabalho não se enquadra nos ditames legais aqui enovelados. Certo seria, portanto, que o contrato individual de emprego é o acordo tácito ou expresso, ou seja, é aquele acordo feito de forma verbal ou de forma escrita, que corresponde à relação de emprego. Qualquer que seja o ramo de atividade da sociedade cooperativa, não existe vínculo de emprego entre ela e seus associados, nem entre estes e os tomadores de serviço da cooperativa. Portanto, qualquer que seja o ramo de atividade exercido pela sociedade cooperativa, não haverá vínculo de emprego entre ela e seus associados, nem entre estes e os tomadores de serviço daquela. Portanto, entre a sociedade cooperativa e seus associados, não existe relação de emprego. Também não existirá relação de emprego
entre os associados e os tomadores de serviço da cooperativa. Portanto, de forma alguma haverá relação de emprego entre a cooperativa e seus associados, e nem entre estes e aqueles tomadores do serviço da cooperativa propriamente dita. Diz o artigo 442-A da Consolidação das Leis do Trabalho que, para fins de contratação, o empregador não poderá exigir comprovação de experiência prévia por tempo superior a 6 meses no mesmo tipo de atividade. Esse é o tipo de artigo seletista que nós não entendemos qual seria a finalidade. Porque a exigência de comprovação de experiência prévia, ao nosso sentir, ela não promove uma dissociação muito grande entre as finalidades do pacto de emprego, porque é por óbvio que será contratado pelo empregador aquele indivíduo que tiver uma experiência comprovada no mesmo tipo de atividade a que ele se dispõe a desenvolver dentro do novo contrato individual de trabalho. Portanto, seria de somenos importância a quantidade de meses de experiência prévia dentro daquelas atividades. E não vemos nesta situação nenhum óbice à liberdade de contratação do empregador se ele exigisse experiência prévia por tempo superior a 6 meses no mesmo tipo de atividade. Isso vai muito das finalidades para as quais está sendo contratado o indivíduo. Se as finalidades exigem uma expertise na composição do desenvolvimento do trabalho propriamente dito, pouco se nos vê importante se essa experiência é superior a 6 meses ou não dentro do mesmo tipo de atividade. Além do mais, sabemos nós que todo pacto de emprego se inicia através de um contrato de experimento, onde o contrato existe justamente para que o empregador teste as habilidades do empregado e para que o empregado também se adapte ou verifique se realmente naquele ambiente de trabalho é o que ele pode desenvolver a sua prestação individual de serviço com mais maestria. Então, o artigo 442-A, ele vem de encontro primeiro, a manifestação volitiva do empregador que pretende que o empregado tenha uma experiência maior dentro daquelas funções para as quais está sendo contratado. E vem também de encontro justamente a presença do contrato de experiência, que é justamente para aquilatar se o empregado tem a capacidade de exercer aquela prestação pessoal de serviços ao seu empregador. Por isso, o artigo 442-A
a nosso sentir, ele não tem assim uma motivação segura e tranquila dentro do seu enunciado, já que se ele não existisse, o contato de experimento continuaria a ter a possibilidade de experimentar, como o próprio nome já diz, se aquele empregado tem ou não capacidade prévia para que possa exercer as funções a que eles serão destinadas pelo seu empregador. O artigo 442-A é mais um daqueles artigos que nós não conseguimos interpretar com profundidade qual seria a intenção do legislador e por que seria superior a 6 meses a experiência prévia, porque não poderia ser superior a 6 meses a experiência prévia, e qual a diferença de se exigir maior experiência ou menor experiência para os fins do contrato individual de trabalho. Diz o artigo 442-B que a contratação de autônomo, cumpridas todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado prevista no artigo 3º desta consolidação. Este é um artigo completamente desnecessário e até mesmo sem nenhum propósito. Porque, se não houver os requisitos do artigo 3º da consolidação das leis do trabalho, inexistirá relação de emprego. Portanto, a contratação do autônomo, cumpridas todas as formalidades legais para esse pacto, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta, logicamente, a qualidade de empregado, já que não há a assunção dos ditames íncitos no artigo 3º da Consolidação das Leis do Trabalho. E jamais, neste caso, existirá a relação de emprego. Dessa forma, assim como o artigo 442-A da Consolidação das Leis do Trabalho não nos traz nenhuma utilidade para os fins do contrato individual de trabalho, o artigo 442-B mais se acentua nesta situação de desnecessidade de figuração no corpus da consolidação das leis do trabalho, porque a contratação de autônomo jamais poderá ser considerada uma relação de emprego. E ainda acentua, com ou sem exclusividade. Se não houver a exclusividade, não há relação de emprego, de forma contínua ou não. Se não houver a perenidade da prestação individual de serviços, não será relação de emprego, porque nenhuma dessas hipóteses se enquadra dentro dos ditames instos pelo artigo 3º da Consolidação das Leis do Trabalho. Assim,
o artigo 442b também é um texto de lei que se torna completamente dispensável pelos próprios termos a ele dirigidos pelo legislador. Desta forma, estamos a verificar ainda uma vez mais aquela situação que vemos colocando durante todo este nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, da necessidade premente de que se evolua a consolidação das leis do trabalho para a codificação, tanto no que pertine ao Código de Trabalho, quanto ao Código de Processo de Trabalho, porque a insegurança jurídica que traz um texto como este da consolidação das leis do trabalho tem e merece ser vencida pela codificação. Estas eram as considerações que gostaríamos de fazer a vocês nesta nossa aula de número 142 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E aproveitamos essa oportunidade para solicitar a todos vocês que ainda não fizeram que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através destas duas atividades simples que vocês estarão a nos auxiliar no sentido de continuar com a programação que nós estabelecemos para este nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que é o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo. E também no sentido de que nós possamos distribuir o conhecimento aqui arregimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.